Olá, estudantes! Bem-vindos ao universo da Química. Eu sou a professora Darlinda Monteiro, do componente de Química. Aula 5, título: Propanona, a queridinha das manicures. Objeto de conhecimento: funções oxigenadas, álcoois, enóis, fenóis, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres e éteres. E vamos à nossa dúvida? A nossa dúvida surge aqui no salão de beleza, que tem um nome Aqui Tem Química. A dúvida é: a propanona é a queridinha das manicures? Será? Você tem dúvida? Então eu vou te dar um tempo para pensar. Enquanto isso, eu vou conversar com as profissionais do salão. Então, retornando, a pergunta do Tira Dúvida, por que a propanona é a queridinha das manicures? Sim, realmente ela é a queridinha das manicures. Mas vamos entender o que é a propanona. É uma cetona de maior uso comercial, conhecida como acetona. Ela é bastante utilizada como removedor de esmalte. No entanto, a solução que serve para essa finalidade é uma mistura de acetona, álcool etílico e água. E ela pertence às funções oxigenadas. E afinal, o que são funções oxigenadas? São um grupo de compostos que possuem átomos de oxigênio ligados diretamente à cadeia carbônica. Então, eu tenho aqui uma cadeia carbônica e observe que eu tenho um oxigênio ligado, diretamente a quem? A cadeia carbônica. As funções oxigenadas são classificadas em álcool, aldeído, cetona, enol, éster, éter, fenol e ácido carboxílico. Como reconhecer essas funções oxigenadas? Através do grupo funcional. O álcool possui uma hidroxila ligada a um carbono saturado. O aldeído, uma carbonila, e nessa carbonila está ligado um hidrogênio. A cetona tem uma carbonila ligada entre dois carbonos. O enol tem uma hidroxila ligada a um carbono insaturado. O éster tem uma carbonila ligada ao oxigênio. O éter possui na cadeia carbônica um heteroátomo, que é o oxigênio. O fenol tem uma hidroxila ligada a um composto aromático. E o ácido carboxílico também tem a carbonila, mas ligada à carbonila eu tenho uma hidroxila. Então vamos conhecer um pouco mais dessas funções oxigenadas? Cetona é todo composto orgânico que possui o grupo carbonila ligado a um carbono secundário. Ou seja, esse grupo sempre vem entre dois carbonos, como nós podemos observar no exemplo. O álcool. O álcool é uma função orgânica caracterizada pela ligação entre o grupo
hidroxila ligado a um carbono saturado, ou seja, que estabelece apenas ligações simples. Éster é uma função orgânica que pode ser identificada pela presença de um grupo, né, que no caso é a carbonila ligada a um oxigênio. E ligada a esse grupo, eu tenho radicais orgânicos. Éter é uma função orgânica oxigenada que apresenta o elemento químico oxigênio, tá? Então, além do carbono e do hidrogênio, eu também tenho o oxigênio. Essa função, ela possui como principal característica estrutural a presença de dois radicais orgânicos ligados a um átomo de oxigênio. Enol é um álcool que apresenta um ou mais radicais hidroxila ligados diretamente a um carbono insaturado. Podemos nomear todas as funções oxigenadas, mas vamos aprender a nomear cetona e álcool, utilizando as regras da IUPAC. A nomenclatura da cetona é feita escrevendo o prefixo, depois o infixo e o sufixo. O prefixo, ele indica a quantidade de carbono. O infixo, o tipo de ligação. E o sufixo, ele indica o grupo funcional. Quando a função química é uma cetona, o sufixo é ona. Quando a função química é um álcool, o sufixo vai ser ol. Você continua, né, a colocar a quantidade de carbono, o tipo de ligação entre esses carbonos, mas para álcool você vai utilizar o sufixo ol. Agora, vamos a um exemplo de cetona. A nomenclatura das cetonas é estabelecida pela IUPAC, né? E é feita da seguinte forma: prefixo, infixo e sufixo. Não podemos esquecer. Então, a primeira coisa, vou numerar a cadeia principal. A cadeia principal é aquela que tem maior quantidade de carbono. Observem também que nessa cadeia carbônica eu tenho uma ramificação. E aí eu tenho que identificar essa ramificação, ou seja, qual é a posição dessa ramificação, né? Essa ramificação está no carbono 4. E também preciso identificar a posição do meu grupo funcional, né? Que no caso da cetona é a carbonila, que está no carbono 3. E aí eu coloco a quantidade de carbonos, que no caso é 6, né? O tipo de ligação ali simples, né? Aí o infixo é o an e o sufixo ona. Então o nome do composto fica 4-metil 3-hexanona. E para nomear álcools, também utilizo as regras da IUPAC. É a mesma coisa. Eu vou iniciar com o prefixo, depois com o infixo e o sufixo. Lembrando, prefixo indica a quantidade de carbonos. O infixo indica o tipo de ligação entre carbonos. E o sufixo indica o grupo funcional. No caso de álcool, o sufixo é o ol. Aqui eu tenho dois exemplos, né? Tenho dois álcools. Então, observem aí que a cadeia principal, ela tem 7 carbonos. Também tem
várias ramificações, como vocês estão percebendo, né? Eu tenho aqui, olha, duas ramificações metil e eu tenho uma ramificação chamada de etil. Ó, outra coisa, você precisa colocar em ordem alfabética, tá bom? O nome. Então, eu tenho aqui a posição, né? Que eu preciso identificar a posição das ramificações e eu tenho na posição 4 a ramificação etil. E nas posições 2 e 5 eu tenho a ramificação metil. Só que eu tenho duas ramificações metil. Então eu tenho que colocar aqui, ó, o prefixo di. Fica dimetil. E aí eu preciso que colocar a posição da hidroxila, né? Lembrando que a hidroxila, ela é o grupo funcional de um álcool. E aí, observe no exemplo que a hidroxila, ela se encontra na posição 3. Como eu tenho 7 carbonos, o prefixo é o -ect, né? E aí, eu só tenho ligações simples. O ifixo -an. Como eu tenho um álcool, o sufixo vai ser -ol. Então, o nome desse composto é 4-etil, 2,5-dimetil, 3-heptanol. E no exemplo 2, né, a minha cadeia principal tem 5 carbonos, tenho duas ramificações, a ramificação metil e a ramificação etil. Uma está na posição 3, que é o etil, a outra está na posição 4, que é o metil. Lembrando que o meu grupo se encontra na posição 2 e o nome, né, do composto é pentanol. Então, o nome fica 4-etil, 4-metil, 2-pentanol. E agora, vamos ao checklist do conteúdo. As funções oxigenadas são compostos orgânicos que possuem, além de carbono e hidrogênio, átomos de oxigênio. As funções oxigenadas são classificadas em enol, álcool, éster, fenol, éter, aldeído, cetona e ácido carboxílico. O álcool é um composto orgânico que possui o grupo chamado de hidroxila ligado a um carbono saturado. Também temos o fenol, que é um composto orgânico que também possui a hidroxila, só que ela está ligada a um anel aromático. Nós temos o aldeído. O aldeído possui a carbonila como grupo funcional. Só que ligado à carbonila, eu tenho um hidrogênio na extremidade. Cetona. A cetona, ela possui um grupo chamado de carbonila, só que ligado à carbonila, eu vou ter 2 carbonos, tá bom? Tem muito cuidado aí para não confundir, né, os grupos funcionais. Ácido carboxílico é um composto orgânico que possui a carbonila, só que ligado a essa carbonila, eu tenho uma hidroxila, tá? E eu tenho o éster. O éster é um composto orgânico que também possui a carbonila, só que ligado à carbonila, eu tenho quem? Um oxigênio.
Os ésteres, eles são flavorizantes. O que quer dizer que são utilizados para aromatizar substâncias, tais como doces, sucos ou xaropes. Eles são encontrados na forma de essências, óleos ou ceras. Nos alimentos industrializados, usamos o butanoato de etila, que é o éster que confere aroma de abacaxi, e também o acetato de pentila, que é o aroma artificial de banana. Esses dois aromas artificiais, eles são utilizados, para dar aquele gosto nas bolachas, nos sucos, nos refrigerantes e naquelas massas de bolo já quase preparadas, E por último, nós temos aqui o enol, que possui também um grupo hidroxila ligado a um carbono insaturado, Então tá aqui, ó, a insaturação, a dupla ligação. E temos o éter. O éter tem a presença de quê? De um heteroátomo entre carbonos. Só que esse heteroátomo é o oxigênio. E agora, vamos à nossa dica? Anote aí um. A diferença entre álcool, fenol e enol, você deve estar confuso, Porque todos eles possuem o mesmo grupo, que é a hidroxila. Existe sim essa diferença, Mas antes de eu falar da diferença, vamos lembrar o que é um álcool. Álcool é um composto orgânico que contém uma hidroxila ligada a um carbono saturado, tá bom? Então, ele precisa estar ligado a um carbono saturado. O que é um carbono saturado? O carbono saturado é um carbono que realiza apenas ligação simples. O fenol. O fenol é um composto orgânico em que a hidroxila ela está ligada diretamente ao anel benzênico, tá certo? E aí nós temos o enol, que também tem uma hidroxila. Só que a sua hidroxila, ela está ligada a um carbono insaturado, ou seja, um carbono que faz uma dupla ligação. Agora vamos para anota aí 2. A diferença entre aldeído e cetona, ambos têm algo em comum, que é o grupo carbonila. Só que o aldeído tem o grupo carbonila, mas ligado à carbonila, observem o exemplo, tem o hidrogênio. Já a cetona também tem o grupo carbonila. Só que esse grupo carbonila fica ligado a 2 carbonos, tá bom? E uma outra observação que a gente pode, observar nas cadeias carbônicas, que são aldeídos e outras vezes cetona, é que no aldeído, o grupo carbonila, que está ligado ao hidrogênio, fica na extremidade, está sempre na extremidade esse grupo aqui, que identifica, um aldeído. Já a carbonila da cetona, sempre ela vai estar entre 2 carbonos, tá bom? Então, o que é um aldeído? É um composto orgânico oxigenado, que possui o grupo carbonila ligado ao hidrogênio, tá bom? E a cetona
é um composto orgânico também oxigenado que possui a carbonila entre 2 carbonos. E agora vamos ao nosso encerramento. Poxa, chegamos no final da aula do Tira Dúvida, mas convido vocês a seguir o CEMEAN através das nossas redes sociais, @Centro de Mídias _AM, #Projeto Conquistar Seducan. Tchau!